Recebendo aqui no Imbara Notícias o Pedro Augusto Ladeira Maneira, né, que é profissional da área da gastronomia, sócio proprietário também de restaurante aqui em Araxá. O Mário Moraes Marques também, que é membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, proprietário de hotel aqui na nossa cidade e presidente também do Sindiorb. Meninos, sejam bem-vindos, bom dia para vocês. Bom dia, gente, muito obrigado. É imenso prazer estar aqui e vocês abrirem esse espaço pra gente aqui, tá falando um pouco o Pedro, sobre a nossa área. O Pedro, que é filho do nosso saudoso amigo Tulinho Maneira, né, foi locutor aqui da Rádio Imbara, nosso grande amigo, vascaíno assim como eu. Espero que o Pedro também seja vascaíno. Esse defeito meu pai não peguei não, vai mesmo. Tá certo, mas até a voz, o timbre de voz lembra do Tulinho, né? Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Exatamente. Prazer, Bruno. Prazer, Carlos, estar aqui com vocês. Né? É um prazer enorme e muito obrigado pelo convite, né, para a gente estar aqui hoje. E espero poder esclarecer todas as dúvidas e as perguntas que obtiverem aqui para que a gente possa avançar cada vez mais, né, porque essa epidemia é uma situação muito difícil, né? Até hoje nós não temos uma verdade, uma única diretriz para se fazer, né? E por isso está essa dificuldade toda que todos nós enfrentamos, né? Mas o importante é isso: diálogo, conversa e realizações, né? Eu acho que assim nós conseguimos avançar cada vez mais. Mário, você, né, falou sobre essa questão, né, a gente não sabe muita coisa sobre a pandemia, mas uma das coisas dentro da pandemia que são certas, né, são as medidas de prevenção. São as medidas de prevenção, as medidas de contenção, o que a gente sempre fala também da consciência da população. Dentro dos setores de bares, né, o qual a gente vai falar sobre essas medidas de contenção da Covid-19, a gente sabe que os bares sofreu muito durante a pandemia, assim como tantas outras classes, né, que também, a gente sabe que a classe dos músicos, por exemplo, realmente não retornaram desde o início da pandemia. É uma das classes que também sofreu muito com a pandemia, foi os bares, né? Porque muitos bares não utilizavam de delivery, teve que aprender, muitos fecharam por não utilizar de delivery. Então, uma situação muito complicada, não só em Araxá, mas todo o país com a situação da pandemia. E vocês aqui em Araxá tomaram uma iniciativa de reunir, né, um grupo de representantes e apresentar à Prefeitura Municipal, ao procurador do município, ao Rico Paranhos, ao prefeito, aos demais membros do comitê, né, Mário? Vocês apresentaram algumas medidas, né, para que os restaurantes sigam para tentar conter a pandemia. E eu gostaria que vocês explicassem, Pedro, quais são essas medidas, o que vocês pretendem fazer, né, o que vocês enxergaram até estando nesses locais, né, o Pedro, que é proprietário de um dos restaurantes aqui em Araxá, estando nesses locais, o que vocês enxergaram que é possível fazer e o que vocês apresentaram? Então, nós fomos muito felizes pela recepção que a prefeitura nos deu lá, e eles tiveram muito interesse em nos ajudar, junto com o apoio do vereador Luiz Carlos, que estava do nosso lado o tempo todo também, pra gente poder. A gente não chegou lá com problema, a gente chegou lá com solução. Então nós chegamos lá com ideias, porque tinha algumas coisas místicas falando que os restaurantes e bares que eram os principais focos de contaminação. E nisso foi apresentado alguns projetos, alguns estudos, e eu fui estudar sobre isso e vi que desde que se sigam os protocolos sanitários exigidos, nós somos um local de mínima contaminação, desde que se siga os projetos. Então foi por isso que nós batemos muito na tecla de ter a fiscalização de todo mundo seguir o protocolo sanitário. Até o Ruas, da Secretaria de Turismo, desenvolveu um protocolo sanitário para bares e restaurantes diferenciado, que vai ter que ser seguido agora. Então, assim, nós bares e restaurantes sofremos demais. Nós perdemos mais de 30% de pessoas que eram empregadas diretos. Nós estamos falando de que eram mais de 1.600 funcionários diretos. Alguns até fecharam as portas, né? Vários fecharam as portas, e hoje são menos de 1.100 funcionários. Então, nós estamos falando de mais de 500 e tantos empregos diretos que foram perdidos aí durante a pandemia. São 500 e poucas famílias que estão desamparadas. Então nós tentamos correr atrás disso para poder mostrar que, se nós trabalharmos bem, nós trabalharmos direito, seguindo as normas, tudo certinho, nós não teremos problemas de contaminação nos bares e restaurantes. O risco de contaminação será
tal qual ou menor do que uma loja comercial, alguma coisa assim. Então é isso que a gente sempre quis mostrar, que nós não somos os vilões, né? Pedro, a gente sabe, né, por exemplo, conheço o seu restaurante, já estive no seu restaurante também, até em momentos de pandemia, até conversava isso com a Regina também já esteve lá. Pedro, a gente sabe que existem, né, algumas diferenças de estabelecimentos, né? O seu estabelecimento segue regras muito específicas, né, e muitos outros estabelecimentos não seguem essas regras. A gente sabe isso, né? E a gente sempre disse isso aqui no programa, que muitos seguem as regras e outros, infelizmente, esses que seguem acabam pagando por aqueles que não seguem as regras, o qual existe muito. Eu costumo dizer aqui no programa que a gente não precisa sair de casa para ver. A gente abre as redes sociais e você vê as postagens das pessoas nos restaurantes, né? A gente vê as postagens dos bares. Ontem mesmo eu estava com o Instagram aberto e vi alguns bares postando. E no fundo dos stories das pessoas, você vê o funcionário do caixa sem a máscara, você vê um garçom com uma máscara abaixada. A gente não precisa sair de casa para ver. E aí eu quero entender, dentro dessas especificações que vocês colocaram e apresentaram para a prefeitura, e também do Mário, né, do trabalho, como vai ser do sindicato, na fiscalização e na cobrança desses específicos que não seguem aí as orientações que estão dentro do decreto. É uma coisa que nós batemos na tecla. Nós não queremos que todos paguem por uma minoria. Porque nós estamos num momento agora que nós estamos, igual eu falo sempre, que é uma frase que eu falo muito, nós de bares e restaurantes estamos respirando por aparelhos e eles vão ser desligados a qualquer hora se fechar de novo, tá? E vai ser mais gente na rua, vai ser mais gente passando fome. Então, o que eu acho? A fiscalização ela tem que ser feita pra gente continuar funcionando, pra gente continuar não sendo esse foco. Então, eu acho que todos nós, donos de bares e restaurantes, acho que estamos cientes disso, que chegou uma hora que se a gente não fizer o certo, nós vamos ser penalizados. E o que a gente quer é que não seja penalizado toda uma classe, seja penalizado só quem descumpra. Então, o que nós vamos fazer? Nós mesmos vigiarmos todos os funcionários para estar em cima o tempo todo com tudo certo. E nós precisamos do apoio da prefeitura, da população, para quem não estiver agindo como os conformes. Sim, a prefeitura tem que tomar as medidas cabíveis. Isso é uma coisa que tem que acontecer. Mário, aí de você eu gostaria de saber dessa parte, né? Quanto a questão do sindicato, né, se já há uma conversa com esses proprietários e entender de você também hoje, quantos bares são sindicalizados? Bruna, sindicalizados em Araxá nós temos poucos bares, né? Nós temos um universo em Araxá estimado entre 500 e 600 estabelecimentos, desde lanchonete, bares e restaurantes em Araxá. Somente de bares nós temos um universo aí previsto aí de mais ou menos 200 estabelecimentos, 200 a 250 estabelecimentos. Todos já sabem das medidas que vão ser feitas, porque elas foram feitas exatamente dentro de um decreto, né? O Ruas, a Flávia, o Rick, a prefeitura foi muito feliz, né, quando nós discutimos e eles propuseram mais normas, mais imposições para que a gente pudesse realmente dar essa garantia, né, porque é um projeto a longo prazo, né? São 6 meses de trabalho, né, para que se venha dar a segurança total que nós esperamos. Então, dentro do decreto específico do restaurante, ele vai dar uma garantia, né? Ele próprio é a válvula de abertura, a válvula de estabilidade e a válvula de fechamento, né? Então nós temos os 5 pilares que nós temos que nos nos concentrar nele, que é o distanciamento, a não aglomeração, a quantidade de mesas por metro quadrado, o uso de máscara, o uso do álcool em gel, né? Então esses são os principais pilares que desde o começo já existia, né, essa atuação em cima deles. E por qualquer um desses 5, o estabelecimento pode ser fechado. Então nós precisamos muito conscientizar as pessoas para fazer a denúncia correta, uma denúncia onde, em cima desses pilares, a gente consiga provar que aquele estabelecimento realmente estava fora de contexto e não poderia estar aberto. Mediante isso, a gente entrega junto à própria Secretaria
de saúde no departamento de vigilância sanitária, né? A gente entrega esses documentos para que possa fazer uma fiscalização em loco, né? Aí, com a fiscalização e com a visita em loco, se ele estiver descumprindo qualquer uma dessas atitudes, esse estabelecimento vai ser fechado por 15 dias, né? Na segunda, já a cassação do alvará, né? Então, quer dizer, dificultou ou facilitou para a vigilância sanitária a fazer a interdição. Ela não precisa de bater boca, não precisa de falar o que é, já está os 5 pilares ali, onde descumpriu aquilo ali, nós estamos, realmente nós temos que fechar. É aquela empresa que está descumprindo, que está negativando os demais na comunidade, né? E aliado a isso, nós já deixamos um decreto já pronto, que as empresas, todas elas, terão que ter o alvará de funcionamento, o alvará sanitário e, mediante essas duas, que nós demos 6 meses para todo mundo poder cumprir, porque aí tem mais despesa, tem mais modificações, tem mais outras coisas que o empresário precisa estar aberto para poder cumprir, né? Mediante a todo esse trabalho já desenvolvido, né, que nós já temos várias empresas que já têm os 2 alvarás já prontos, já vai começar a trabalhar o selo verde. O que é o selo verde? O selo verde é a empresa que cumpre com todas essas regras, inclusive de alvará, de documentação e de dar seguranças ao consumidor. Então você vai começar a chegar em alguns estabelecimentos onde vai ter aquele selo verde. Você, como consumidor consciente, vai prestigiar aqueles estabelecimentos que estão com selo verde, certo? Posterior ao selo verde, nós já vamos começar a ter o selo Gold, que é o selo de garantia de que aquele estabelecimento, veja bem, nós já estamos partindo para uma última fase, que é uma fase onde nós vamos conseguir garantir que aquele estabelecimento segue o protocolo na sua íntegra, né? Então, quer dizer, naquele estabelecimento onde tiver o selo Gold, você já vai estar, né, garantido que você não, a transmissibilidade ali dentro é menor do que em outros estabelecimentos, né? Então, nós temos um cronograma bem extenso para seguir, né? Por isso foi dado 6 meses, né, para que possam cumprir. Independente desses 6 meses, a gente já está vendo a movimentação bem acelerada para fazer o registro, para poder legalizar o alvará, né? Então, as empresas já estão trabalhando em cima dessa situação e nós, através do sindicato, através da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico, através do Ruas, da Flávia, já estamos trabalhando também para o treinamento, né? Todos os funcionários, para adquirir o selo verde, ele vai ter que ter os seus funcionários treinados com a manipulação de alimentos, né? Então, quer dizer, é um momento, inclusive, de se evoluir, né, para os futuros. Mário, você, quando se fala, quando coloca no decreto, né, a gente concorda, né, com tudo, acha tudo certo, porque a gente não quer que os estabelecimentos fechem, né? Porém, eu volto à questão daqueles que a gente costuma dizer, né, botecos de bairros, esses locais, esses restaurantes menores, essas lanchonetes menores, onde a gente já viu desde o início da pandemia alguns sendo fechados aí por 15 dias, né, devido à fiscalização. A gente já viu também acontecendo aí festas dentro de bares também. Esses estabelecimentos, vai haver da classe de vocês também uma união para fiscalizar esses estabelecimentos? Assim, a gente sabe que vocês estão contando com a prefeitura, mas assim, toda vez que a gente tem um decreto, uma medida, né, isso estatisticamente, quando a gente olha todos os números, o período ali do decreto, ou por exemplo, quando a gente passou pela onda roxa, os próximos dias é sempre de redução de caso. Então a gente sempre tem redução de casos, redução de mortes, redução da internação da UTI, e isso estatisticamente desde o início da pandemia, né, é comprovado. Então a gente tem o decreto com medidas restritivas e diminui. A gente sabe, né, que, como você disse, né, todos esses estabelecimentos que vão se preparar, vão estar com os selos, porém a gente ainda tem, e o que traz o risco de que esses outros estabelecimentos paguem por esses,
né, que estão nos bairros, que estão ali, né, até mesmo no centro da cidade, que estão mais afastados também da cidade e que às vezes promovem aglomerações, esses estabelecimentos em não seguirem as regras. Qual é o acordo de vocês para esses proprietários dos estabelecimentos? Quando você falou que nós não queremos que feche, nós queremos que feche. Nós, proprietários de bares e restaurantes, queremos que feche realmente, que dê uma chance a ele depois dos 15 dias dele se redimir e voltar a trabalhar dentro do trato, mas nós mesmos estamos trabalhando para isso, né? Nós temos a denúncia, nós, como eu disse no comecinho, nós estamos filtrando as denúncias para a gente passar já uma denúncia mais realística, mais verdadeira ou mais objetiva, entendeu? Então nós mesmos proprietários, o sindicato tem os seus fiscais que estão trabalhando para que a gente possa fazer essas denúncias, né? Então, a única instituição que pode fechar é a vigilância sanitária. Nós não podemos tomar essa atitude, mas nós estamos informando, né? Se tiver alguma antes desse fechamento, nós já tínhamos informado 3 empresas, né, sobre essa situação. Infelizmente, nos dias que ia se fazer o fechamento, que ia fazer a fiscalização nessa denúncia que nós fizemos, infelizmente ainda não houve tempo por causa do fechamento, né? Mas nós estamos de olho, os proprietários de bares e restaurantes, inclusive na hora que vai levar os funcionários em casa, nós temos um WhatsApp, vai estar sendo informado os lugares que ainda não está fechado, porque o que nós queremos é não ter atrito e não ter briga. Está descumprindo algum dos pilares, já é motivo para ser fechado, né? Então, se chegar, não vai ter tolerância. Chegou 10:01, 10:10, se tiver ali em funcionamento, é para fechar com 15 dias. Se tiver sem uso de máscara naquele momento ali e tiver testemunha, é para fechar. Se não tiver com o distanciamento das mesas, é para fechar. Então, hoje nós temos uma facilidade de cobrar isso da vigilância sanitária, mas sabemos que a vigilância sanitária também é sobrecarregada, ela tem vários outros, né? Ela tem que estar vigiando os ranchos, que são muito mais difíceis, muito Sim. pior de se controlar do que um bar, né? Então, por isso nós estamos agregando junto a eles o trabalho para que possa realmente desenvolver um trabalho objetivo, né? Mas a nossa intenção, o nosso pedido enquanto sindicato, enquanto proprietários, é que se feche realmente aquele estabelecimento que está fora dos pilares que nós achamos que é, no mínimo, o necessário. Continuamos com a entrevista aqui com o Pedro Augusto, com o Mário Marques também. Mário, houve uma fala, né, até da vigilância aqui com a gente, uma entrevista, que a própria vigilância sanitária estaria ofertando, né, um treinamento para que todos esses profissionais do setor, todos os proprietários passassem por esse treinamento. Até falávamos aqui, né, anteriormente, você até comentou que muitos proprietários, né, às vezes até dos locais menores, não acessam o decreto, não tem ali todas as informações do decreto. E sobre esses treinamentos, vocês já têm algum tipo de adesão? Se está todo mundo aderindo, se vai ser para todos os bares da cidade, até ali para o menorzinho, né, que atende ali poucas pessoas, ou só tem somente um balcão, até para os maiores, que tem um local com muitas mesas e muitos clientes? Bruna, dentro do próprio decreto, se você perceber aí, a pessoa, para cumprir com todos os trâmites que vão estar dentro dele, ele vai ter que fazer treinamentos, né? Não só o proprietário, mas também a equipe, né? Para se aderir ao selo verde, aderir aos demais selos, a pessoa vai ter que fazer treinamento. E para isso o Ruas já está negociando, entendeu? Inclusive nós vamos tentar levar custo zero para todos os estabelecimentos, visto que nós estamos numa situação difícil com todos eles. Nós estamos tentando levar a custo zero todos esses treinamentos, tanto de manipulação de alimentos, como para cumprir o alvará sanitário. Porque o próprio alvará sanitário já é um estudo aprofundado do manuseio da alimentação, né? Então, você tem que cumprir com várias fases ali, e para você cumprir, você tem que ter um certo treinamento ali, né? Então, já está startado, né? O Sebrae já foi convocado, o Alessandro já de pronto também já atendeu a convocação do Ruas para fazer a proposição desse treinamento, né? Então nós já estamos nos organizando dentro dessa semana, ou no máximo no início da semana que vem, a gente já está
com esse processo startado. O treinamento vai ter que ser de poucas pessoas de cada vez, exatamente para a gente também não descumprir as normas, né? E então já está bem encaminhado o treinamento para o setor nosso de bares e restaurantes. Mário, outra questão, né, que foi liberada dentro desse decreto é a realização de música ao vivo, né? E colocaram-se alguns critérios, né? Então aí eu gostaria que você explicasse o porquê, né, que pediram o retorno da música ao vivo, mesmo que a gente sabe, né, que os músicos já não estão trabalhando desde o início da pandemia, somente em lives, e as lives não são rentáveis, né? O porquê desse pedido e se vocês veem aí uma expectativa boa para esse retorno. Olha, é muito bom você tocar nesse assunto, porque muitos músicos não ficaram contentes da forma que foi liberado. O que eu peço, pessoal, é que entendam um pouquinho que nós ficamos aí 1 ano e meio e nós não sabemos ainda, nós vamos aprender com eles agora a desenvolver a nova forma de trabalhar, né? Então, às vezes ficou um pouquinho mais difícil de cumprir, né? Mas de acordo com o andamento é que nós vamos ver se nós precisamos de ser mais rígido, né? Se nós precisamos de ser um pouco mais, podemos ser um pouquinho mais flexível ou não, né? Mas a gente vê com bons olhos, apesar que o horário até as 22 horas para música ao vivo, ele já é bem resumido, né? Então poucas casas vão aderir a essa situação de funcionar até as 22 horas, né? Porque uma das coisas que foi colocada no decreto é que não tem tolerância após as 22 horas. Então não tem, isso é muito importante para o usuário, para nós que vamos estar frequentando os restaurantes e bares, é que os bares não vai ter tolerância. 10 horas é de fechamento, não é para saideira, né? Então isso é um dos fatores, inclusive, que está colocado dentro do decreto, né? Não tem choro para horário. Mara, aí você tocou num assunto, né? Quando você falou da saideira, me veio aqui uma questão para perguntar, às vezes até o Pedro aí já estando, né, dentro dos restaurantes todos os dias vai saber me explicar melhor. Pedro, a gente sabe que às vezes muitos clientes, né, querem exigir, né? Então, por exemplo, o cliente chega lá com 8 pessoas, a gente sabe que não pode ter uma mesa com 8 lugares, aí ele vai ter que dividir, né? Vão ter que ficar 4 numa mesa, 4 em outra, ou 6 em uma e 2 em outra. Mas e aí quando o cliente exige, ou quando o cliente é persistente e quer ali, como o Mário disse, né, a saideira ali por volta um pouco antes das 10, né? A gente sabe que muitos restaurantes já estão informando na mesa que a cozinha está fechando bem antes, né, para que o cliente já vá fazendo o pedido. Mas e para aqueles clientes que são ali insistentes, né, e querem aí daquela forma que eles querem? Então, Bruna, é uma situação muito chata. Eu vou te falar que é um dos maiores constrangimentos que eu já passei é ter que mandar cliente embora do meu restaurante. E eu já fiz isso durante essa pandemia. Porque realmente tem pessoas que não entendem. Que aí eu já escutei de cliente falando, você não vai me servir, eu vou pro fulano de tal, porque ele fica aberto até mais tarde e ele me serve. Eu falei, se ele não segue as normas, eu sigo. Então as leis estão aí, estão aí para ser cumpridas, então é o que nós temos que fazer. A gente adotou uma política o seguinte, estou falando no meu caso do meu restaurante. Eu fecho a cozinha às 21 horas e às 21h30 eu encerro qualquer tipo de serviço de bebida. Então não tem tempo hábil para a pessoa passar das 22 horas. E se ele for insistente, infelizmente, eu tenho que pedir para ele se retirar do meu estabelecimento. Hoje em dia está mais fácil, com o cliente ele está mais conscientizado. Ainda tem, mesmo tendo aquela pequena parcela que não está conscientizada, a grande maioria está conscientizada. No começo era um pouco mais difícil. A gente tinha uns embates maiores com o cliente e um desgaste maior com o nosso cliente. E isso não é bom pro proprietário, né? Péssimo, porque eu tô brigando com uma pessoa que quer consumir no meu estabelecimento. Então eu tô brigando para ela não consumir. Então isso é um constrangimento enorme para nós, donos de bares e restaurantes, mas nós temos que fazer o que é certo. E o que é certo é manter os horários corretos, funcionar tudo certinho. Então a gente precisa ter esse lado, porque se eu não manter isso, eu vou ter o fechamento por 15 dias, não é por um dia, né? Verdade. Mário, agora falando um pouco sobre o trabalho do sindicato, você disse que em Araxá, bares e restaurantes similares, né, tem em torno de 500, 600 estabelecimentos, né? Para aquele empresário que está nos ouvindo, aquele dono de bar, de restaurante que não seja afiliado ainda ao seu sindicato, o que ele tem que fazer para se filiar? Quais são os benefícios que ele pode ter ao se filiar ao sindicato?
Carlos, hoje o benefício maior que a gente está vendo do sindicato é fazer essa integração, fazer a união do setor, né? Eu acho que esse está sendo um dos papéis mais importantes. Representação da classe, né? Representação. E as pessoas estão vendo a necessidade, mais do que nunca, dessa representatividade forte, né? Você vê que os professores têm uma representatividade forte que conseguiram a vacina antes para voltar a trabalhar, né? Você vê que os transportes conseguiram fazer, né? Não que eles não mereçam, mas demonstra que eles são unidos e estão trabalhando em prol da classe, né? Não digo aqui também que se isso é certo ou se isso é errado, mas que é importante. É muito importante a classe estar unida, é muito importante a classe estar dentro de um contexto de trabalhar pelo bem, trabalhar, né, de uma forma correta. E hoje o sindicato, além dessas situações, ele está ajudando as empresas na formalização do alvará de funcionamento, no alvará sanitário, né, informações e assessoria jurídica, né? Então o sindicato tem uma forma muito boa de colaborar e ajudar os seus associados, né? E para isso basta a associação. O Sindicato de Araxá já tem 20 anos e o nosso foco nunca foi arrecadação, nunca foi ter dinheiro dentro do sindicato para mostrar força junto à comunidade, né? Então a associação nossa hoje ela é um valor muito baixo, apesar da pandemia ser difícil, né? Qualquer valor hoje é complicado, mas é um valor muito baixo. Então qualquer um barzinho, qualquer um restaurante pode se associar ao sindicato e tirar os benefícios junto à classe toda, junto ao grupo todo. Então a nossa sede hoje ela é junta da CDL, né? É lá perto do Centro da Criança. Então muito fácil a pessoa estar aderindo e se filiando ao sindicato. Tem um telefone de contato, Mário, que as pessoas podem ligar? Tem sim, nós temos o telefone, pode me ligar também, eu estou à disposição. Meu telefone é 99988-1967, 99988-1967. E tem o telefone do sindicato que eu vou pedir perdão a você, eu te mando, Bruna, posteriormente. A gente passa. Tranquilo. Mas eu passo posteriormente. Mário, aqui rapidinho antes da gente encerrar, tem uma pergunta que vem da nossa equipe da redação. Rapidamente aqui, com os donos, você falou que os donos de bares, né, estariam fiscalizando entre si, né, e uma vez que o sindicato possui pouca adesão do setor aqui na cidade, essa força-tarefa não corre o risco de promover a proteção entre os donos que estão aí, né, vigiando entre esse grupo e instrumentalizar essas denúncias para prejudicar outros estabelecimentos por conta de concorrência? Bruna, não corre não, e o sindicato, como eu disse para vocês aqui, que ele não visa simplesmente filiação e arrecadação. Hoje nós temos 2 grupos de 200, 250 pessoas nele, e é nesse grupo que a gente está trabalhando, né? Independente dele ser ou não ser filiado ao sindicato, o sindicato ele não pode furtar nesse momento de fazer isso. Independente de ser afiltrado através do sindicato, nós temos o Disque Denúncia, né? que é feito também. Então não tem essa necessidade dessa preocupação, né? Primeiro que a gente quer é que todo mundo esteja seguindo as regras, porque se estiver seguindo as regras é uma garantia a mais que nós vamos poder os estabelecimentos vão estar abertos, né? Então eu acho que nesse momento não vai caber isso e não pode caber isso, né? Eu sou uma das pessoas que mais bate nessa tecla, né? Que foi um pedido que o nosso setor fez, punição para aqueles que não estão descumprindo. Então não vai ser nesse momento que nós vamos nos furtar de levar essa informação para que esse estabelecimento seja fiscalizado e seja fechado. Até é importante porque, como nós não temos tanta filiação, muito poucos estabelecimentos que são filiados, né? Então para a gente até é um fator, né, de facilidade, mas pode ficar tranquilo que pelo sindicato nós não vamos furtar, porque isso é a principal arma que nós temos hoje, né, para podermos estarmos abertos. Tá certo. Mário, muito obrigada, né, por vir, por esclarecer, por trazer esses esclarecimentos do ponto de vista de vocês, também o Pedro representando aí os setores, os proprietários dos restaurantes, esse ponto de vista e a boa intenção, né, que vocês estão de seguir aí os procedimentos, de tentar, de certa forma, não paralisar essa atividade, que é muito importante, as pessoas, né, gostam e também para muitas pessoas é um setor necessário,
né, para muitas pessoas que não cozinham em casa, né, precisam desse atendimento. É um setor também aí muito importante para muitas pessoas. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Mário, também muito obrigada aqui no Imbira Notícias. Obrigado, Bruno. Obrigado, Carlos. Para mim é sempre um prazer estar discutindo esse assunto, que eu acho que é um assunto que não vai se encerrar tão cedo e que mudanças deverão ser constantes. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Carlos. Igual eu falo, é um prazer estar aqui. A gente poder discutir sobre esse assunto e colocar em pratos limpos que nós não somos os vilões dessa pandemia. A pandemia está aí, ela existe, e nós queremos cooperar o máximo possível para ela não disseminar, mas nós precisamos trabalhar, tá? Então agradeço muito a vocês, igual o Carlos falou no começo, é um prazer imenso estar aqui para mim, muito emocionante, porque foi aqui que meu pai começou e aqui foi uma boa parte da vida dele. Muito obrigado pela oportunidade de vocês.